Começa aqui o programa IEDA 45, Governadora. No início da campanha para o cargo de governador do Rio Grande do Sul, em 2006, Ieda Cruzius figurava em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, atrás do ex-governador Olívio Dutra e do candidato à reeleição Germano Rigoto. Economista por formação, Ieda foi deputada federal por 2 mandatos e ministra do Planejamento, Orçamento e Coordenação do governo Itamar Franco. Como deputada federal eleita 3 vezes consecutivas, Ieda sempre foi uma das parlamentares mais ativas do Congresso em Brasília. Ministra do Planejamento, professora da URGS, economista. Foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Finanças e Tributação. É presidente do PSDB do Rio Grande do Sul. Na Câmara, Ieda defendeu os interesses do Rio Grande, apresentando emendas e trazendo verbas para o Estado. Como candidata ao Piratini, Ieda defendeu o chamado choque de gestão, implementado pelo colega de partido Aécio Neves, governador de Minas Gerais. Após algumas turbulências envolvendo a candidata e seu marqueteiro, os tucanos gaúchos remodelam a campanha e vinculam a imagem dela ao candidato à presidência Geraldo Alckmin. Aproveitando o baixo índice de rejeição que possuía, ela mostrou ser a única candidata capaz de derrotar Olívio e Rigoto no segundo turno. Com um surpreendente primeiro lugar no primeiro turno das eleições, Ieda venceu Olívio e se tornou a primeira mulher a governar o Rio Grande do Sul. Eu quero te ver levantar essa bandeira. A gente pode, a gente quer, vai dar Ieda. Ieda será a governadora de todos. Vai fazer o Rio Grande ser grande de novo. Termina aqui o programa IEDA 45, Governadora. Ieda toma posse em janeiro de 2007. Arendt explica que o ator político é totalmente da opinião dos espectadores. O ator depende da opinião. A sua forma de apresentar-se é decisiva. Ele não é o seu próprio senhor e deve se portar de acordo com o que os espectadores esperam dele. E o veredito final de sucesso ou fracasso está nas mãos desses espectadores. Quando as acusações de Caixa 2 envolvendo a campanha da governadora e o Detran chegaram à mídia, a população se indignou. Diferentemente de avaliações de um mau governo, de uma gestão equivocada com um magistrado, por exemplo, a corrupção é vista como um problema que afeta diretamente o povo. É a manifestação do povo que diz uma coisa só: chega de escândalos. Teremos a senhora governadora do estado do Rio Grande do Sul, Ieda Horácio Cruzius. E que não se deixará lhe iludir por aqueles que tentam acobertar o mau uso do dinheiro público. A imagem pública da política é acionada pelos pactos e pelas disputas de poder que existem entre os sujeitos, as instituições e a mídia. Esses processos sociais, organizacionais e políticos são decodificados pelos espectadores, que são atraídos por informações que interferem na sua vida. Foi da própria estrutura do governo que partiu a denúncia de Caixa 2 junto ao Detran. O vice-governador Paulo Feijó divulgou gravações em que César Busato, ex-chefe da Casa Civil, confidencia a ele que é normal, inclusive no governo de Ieda Cruzius, o financiamento de campanha por órgãos públicos.
Eu tive a oportunidade de escutar ontem aí, tava briga, discussão, aquilo é uma baixaria terrível. É o espelho do que a gente bota no governo. Terrível, né? Terrível. Nós que votamos nessa governadora, que decepção. Nas ruas do centro de Porto Alegre, as pessoas comentam os escândalos políticos do governo, que também estão estampados nas capas dos principais jornais. Outros atores políticos do estado também atacaram a governadora durante e depois a sua trajetória no Palácio Piratini. Em entrevista para a revista Bastião, o deputado federal Onyx Lorenzoni é enfático na crítica à ex-governadora. Olívio Dutra, que também já governou o estado, expõe um problema que esteve presente em todo o governo de Ieda. Para ele, houve um descaso com a educação, principalmente na administração da UERGS. Os problemas com a educação fez com que Ieda ganhasse um grande inimigo, o CEPERS. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação foi um dos principais ativistas nas manifestações contra a governadora, protestando inclusive em frente à casa de Ieda. Todas essas informações do governo e da imagem de Ieda Cruzius são construídas como ações de instituições e sujeitos públicos, que são os eventos, a propaganda, as atitudes. Por serem públicas, elas são informações de interesse público, que por sua vez dependem da participação da mídia para ter repercussão. Essa repercussão pública é desencadeada pelas mídias, adversários, grupos sociais, através da veiculação de suas opiniões e imagens sobre o sujeito político. Depois das diversas denúncias de corrupção, as manifestações populares efervesceram e a aceitação de Ieda Cruzius decaiu com intensidade. Quase nada. Num governo estadual sob ataque permanente, vocês acompanharam. A rejeição era tão grande e as acusações tão fortes que pedidos de impeachment surgiram. O presidente do Legislativo, no entanto, garantiu que a análise foi técnica e que em 26 gravações ficou claro que Ieda Cruzius sabia do esquema de propina da fraude do Detran, que desviou mais de 40 milhões de reais do órgão. Agora o pedido será analisado por uma comissão especial e, se aprovado, vai à votação no plenário, onde a base governista é maioria entre os 55 parlamentares. Em 2008, outro pedido de impeachment contra a governadora havia sido protocolado pelo PSOL, mas arquivado pelo presidente da casa na época, que era um deputado da base aliada. Ieda fora! Ieda fora! Ieda! Impeachment! Já! Impeachment! Já! Impeachment! A credibilidade política está diretamente associada à credibilidade da mídia, mas não existe sem as mediações engendradas no seu próprio campo. Trata-se de uma política sobre a visibilidade, que é programada para mostrar as partes possíveis e produzir opiniões, escondendo outras. Ieda concorreu a governadora novamente em 2010. Porém, atingiu apenas 18,4% dos votos, não chegando nem ao segundo turno. Desde a disputa, Ieda vive um ostracismo político e social. Sua última aparição na televisão foi numa entrevista para a Band.